nesse curso de preparação, tem uma visão de como é que a gente recebe, porque pensa, né? Tem uma doação, tem um processo jurídico, vocês não receberam da mão das pessoas que estavam doando. Não precisa ser esse o caso, mas energeticamente... que não seja, mas vamos pensar assim, energeticamente no fluxo da vida, está vindo de uma família, né, que também faz parte da história dela. O curso chega a abordar um pouco sobre isso? Eles falam bastante, porque tem que deixar bem claro que o processo de adoção, ele não existe para encontrar filhos para os pais. O processo de adoção existe para encontrar pais famílias para as crianças. O foco é a criança. Sim. Entende? E isso se confunde muito, né? Então o foco é a criança. Aí vocês pensem que a maioria daquelas crianças que estão ali, elas não queriam ter sido destituídas das suas famílias. Sim. Né? Porque por mais que para nossa visão, para nossa condição de vida, na condição de vida que estamos hoje, a gente possa olhar para a condição de vida que algumas dessas crianças foram expostas e pensar, meu Deus, que barbárie, que absurdo, que tristeza. Aquela era a realidade que eles conheciam. E eles estavam com seus pais. E eles amavam os pais. Isso, né? Independente de pessoas eles então, em alguns momentos se tira até por risco de vida mesmo e tal. E aí tem toda essa parte, então, psicológica na cabeça da criança, né? De ir para uma outra família, de conhecer uma outra realidade, de testar os pais adotivos. Quando é maior, né? Isso quando são maiores, é claro, né? Eles falam muito sobre isso. E tudo isso deve ser trabalhado depois no acompanhamento à medida que a criança, se é mais nova, vai crescendo, ou se está nessa idade, isso vai sendo trazido, né? As crianças maiores também têm esse apoio psicológico. Sim. E as crianças, os bebês também, em algum momento vai ter essa percepção dessa realidade, né? É quase um acordar, aqui, assim, tem uma outra mãe, né? Sim. Tem esse momento. Claro que cada um vai ter sua condição, vai ter um mais suave, vai ter um mais... vai dizer que então, quando pega desde bebê, né, quando a criança nasce na sua família, desde bebezinho e não maior, então é mais fácil? Não sei, cada caminho é um caminho. Pode ser que para uma criança que veio consciente daquilo seja mais fácil até do que alguém que em algum momento descobriu, né? Porque é uma descoberta. A partir do momento que o entendimento vem, é uma descoberta. Então, como lidar com isso? Como os pais conduziram, como a criança recebe? Tem tudo isso, né? E é claro que a gente, desde sempre, a gente conta a história dela para ela. Sim. E no acompanhamento isso deve ser ido construído com cada família, com cada criança também. E essa visão disso, de saber que ela tem esse pai e essa mãe biológicos ali também, de poder olhar para eles nesse lugar também. Isso. Esse respeito de respeitar, né? Recomendado. Porque isso para a criança é muito importante. Para diminuir esse tabu, né? Essa coisa de pode. E para a criança é muito importante isso, né? Isso tem a ver com pertencimento também. E a gente viveu a história aqui da nossa colega, né? Que então ela une as famílias, né? As mães se conhecem, no fim, acabou que... Sim, a Luana que está nos podcasts anteriores, enfermeira obstétrica que participou aqui, que eu contei, né, que acompanhou até um parto, né, que ia para doação, fez o parto humanizado com a equipe. Agregou, né, ela uniu as famílias. Ela na história dela que foi adotada, isso, aí quando ela foi procurar a mãe dela e começou a ter um relacionamento, teve essa vontade, aí depois a família aumentou. Então hoje os pais se conhecem assim, né, não lembro se o pai também, mas a mãe principalmente, então tem essa... Não é um problema, né? É uma solução, está todo mundo feliz, bem saudável, né? Não é um problema, absolutamente. Eu tive vou citar, como é que a gente conta o milagre, não conta o santo. Tive uma colega que passou por separação e ela comentou do momento assim que chega uma segunda mãe, né? Seu pai namora, e a menina, assim, preocupada com aquilo, ela perguntou, mas o que você tem medo? Ela disse, não, né, de ter duas mães. E aí ela parou, pensou e falou, não, mas o amor é assim, ele se multiplica. Quanto mais pessoas ao redor que gostam da gente, melhor isso fica. Então não precisa ter esse medo. E vai bem nesse... Às vezes tem mulheres que também têm receio de um segundo bebê, se vão amar quanto o primeiro. Também tem esse medo. Pois é, não é exclusivo dessa questão, né? E a gente, o amor multiplica. Como eu falava, essa situação de receber o bebê ali, acompanhar parto e tal, é a mais rara. Na verdade, o comum é o bebê estar, ou a criança estar abrigada, e então
ser encaminhada pela rede, né, para adoção. E que, inclusive, é o caso da Mahara. Ela teve algumas situações anteriores ao abrigo até, e aí do abrigo que ela foi encaminhada. Né? Então, a gente tem esses caminhos aí. E eles são, você perguntou se são abordados no curso. Sim, é que as situações são as mais variadas. As situações são as mais variadas. Então, a gente tem ali, os alunos são muito curiosos. Então, claro que perguntas surgem, eles dão alguns exemplos para a gente entender mais ou menos como isso funciona. Sempre deixam muito claro que a criança tem direito a acessar, os pais da criança têm direito a acessar o processo a hora que for. É só pedir, então a gente acessa o processo, todas as informações que estão lá sobre a família, tudo pode acessar, né? Não é uma criança tem direito legal aos 18 anos. Isso. Aos 18 anos, ela, se os pais deixando ou não, ela pode ir lá e ver quem são os pais. Que é importante ser feito essa adoção assim, né?